Um asilo pra lá de sinistro. É o que a gente vai ver hoje no quadro Mestres do Terror, uma história de Jean Danton e Bené Nascimento. Saiu aqui na revista Calafrio, comigo e com detalhes depois da vinheta. Bem-vindo de volta ao quadro Mestres do Terror aqui do canal Gico HQ, o quadro destinado a resgatar essas histórias sensacionais publicadas no Brasil, principalmente entre as décadas de 70 e 80, pegando um pedacinho dos anos 90. Quem já assiste o quadro sabe que eu sempre falo isso, eu gosto de ressaltar e de pedir logo de cara para que você compartilhe os vídeos dessa playlist, me ajudando nessa missão de manter esses nomes sempre comentados e jamais esquecidos. Já falamos de medalhões como Colin, Shimamoto, Mozart Couto, que está sempre aqui, meu amigo Mozart, Watson Portela e tantos outros caras, né, feras que traziam esse quadrinho tão importante, o quadrinho de terror brasileiro, e toda terça-feira você fica sempre com um conto pequenininho para relembrar esses caras. Dessa vez eu estou trazendo um cara que começou aqui, né, fazendo histórias de terror, e vocês vão ver o traço dele bem diferente. Eu estou falando de Bené Nascimento, que agora assina como Joe Bennett, o cara que veio fazer sucesso na Marvel, na DC Comics, desenhando super-heróis de maneira brilhante. A última fase dele no Hulk, o Imortal Hulk, que transformou o gibi do Hulk num gibi de terror, né? Então você volta aí às origens do Bené. E aqui a gente está vendo a parceria dele com o Jean Danton, uma parceria que rendeu várias e várias histórias. E vocês vão ver que história legal, cara. Ela me lembrou, assim, na hora que eu li, imediatamente um conto da revista Vertigo. Sabe aquela Vertigo Inverno que trazia contos curtinhos? Me lembrou essa pegada, muito legal, um trabalho feito em grid, com um trabalho de arte final, que não é, o Bené não fez a arte final, é do Pedro Vale, uma arte final bem legal, muita chorada, que transfere assim, peso para a história também, uma história extremamente angustiante, justamente por usar o grid, né? Quando eu falo grid, eu falo isso, quadros que se repetem em tamanho e a ação vai se desenrolando ali, então o autor depende mais do que está sendo contado do que, vamos dizer, pirotecnias de design de página. Tá? Então aqui a gente vai ver uma história contada nesse estilo mais old school. Eu gostei bastante da história, é assustadora e eu quero trazer para vocês então, compartilhando esse trabalho do Bené antes, né, da fama, e aqui nas origens dele, que é o quadrinho de terror e que ele acaba voltando quando vai fazer o Imortal Hulk. Diz o que você achou dessa fase, desse traço aí e dessa dupla com o Jean Danton, um roteirista muito bom, brasileiro muito bom. Tive o prazer de conhecer no FIC já há um bom tempo. Cara, gente boa, super tranquilo, super simples. E então fica aqui esse trabalho da dupla e no final do vídeo eu estou de volta, tá? Acompanha então esse trabalho intitulado A Inspeção. Vai daí. A história de Mestres do Terror de hoje foi publicada na revista Calafrio, número 47, lançado pela editora de arte em 1991. O roteiro é de Jean Danton, desenhos de Bené Nascimento, arte final Pedro Vale. A Inspeção. Estamos diante de um enorme asilo para loucos. De seu interior, o administrador e seu braço direito observam. Eles aguardam a chegada de um inspetor. Enquanto discutem, observam pela janela a chegada do homem. Os internos também podem ver. O estranho homem chega em um triciclo enorme, estaciona na frente do asilo e se aproxima da entrada. O administrador e seu braço direito vão até ele. Os internos observam a tudo ansiosos. O homem então se apresenta. Até que enfim, já estava ficando entediado. Sou o Sr. Alfredo Demônio, inspetor de Casa de Orates. O administrador retribui a gentileza. Muito prazer em conhecê-lo. Espero que tenha feito boa viagem. O homem então acompanha o administrador em sua visita. Ele comenta: vejamos então, esse é seu asilo? Vejo que a porta range. Há poeira para todos os lados. Está tudo muito sujo. É muito úmido, pouca higiene, não há iluminação suficiente. Tudo muito escuro e fúnebre. Quer dizer que o senhor... Pergunta preocupado o administrador. Ao que o inspetor responde: gostei muito. O passeio pela bizarra instituição continua. O inspetor e o administrador passam por uma paciente. A visita a faz recordar de memórias terríveis. E eles continuam. O diretor comenta: como ia dizendo,
temos o melhor tratamento que uma casa de Horátis pode ter no reino. Nossos pacientes são bem tratados, recebem 4 refeições por dia, refeições da melhor qualidade, preparadas com muita higiene. Eles então passam por um quarto escuro. O inspetor pergunta: "E o que é isso?" "Ah, isso é o cárcere privado. Era só para os perigosos. Não é mais usado. Os tempos mudaram. Não há mais ninguém aí." 2 outros internos observam a passagem do inspetor. Um pergunta ao outro: "É ele?" "É. Eu fiz o trabalho, não faia", diz ele. "Eu disse que ele ia aparecer, não disse? Então, avisa o pessoal. Vai ser hoje à noite." Mais tarde, o inspetor janta com o administrador. "Ah, essa noite será inesquecível. É como cair num buraco sem fundo. E o que encontramos, senão o fim?" O vinho estava magnífico. Magnífico, gosto dessa palavra. O jantar também estava magnífico. A fome é um manjar quando se tem tais delícias. "Quando viaja?" pergunta o diretor. "Amanhã voltarei para o meu lar." "É uma pena." "Não se preocupe, tenho a impressão que nossos caminhos se cruzam. Voltaremos a nos encontrar", diz o inspetor. "Ótimo sujeito, eu o julguei erradamente", pensa o diretor. E por trás da porta escura uma criatura observa. Então, o diretor se prepara para dormir. No banheiro, ele ouve um barulho, algo se quebrando. Ele vai até o corredor e observa uma estranha forma no final, próximo à janela. Ele acha ser um dos pacientes. Então, se dirige rispidamente. "Vamos, saia daqui, não é permitido pacientes nessa área." Ao se aproximar mais, vê, horrorizado, que não se trata de um paciente e foge desesperado. Ao mesmo tempo, todos os pacientes do asilo começam a se revoltar. O diretor, encurralado, foge. Em disparada, em desespero, se joga contra a janela, caindo em um buraco sem fundo. Os pacientes tomaram conta do asilo. Eles comemoram. "Acabou tudo. Estamos livres. Livres. Livres." "Livres? O que é a liberdade?" pergunta o inspetor. "Se não ver as coisas como elas são." Os pacientes começam a se desesperar. Forçam a passagem pela porta e, ao abrirem, entram em pânico. Pois aquele asilo era muito mais do que aparentava e estava em um local muito diferente do que eles pensavam ser. Daqui ninguém sai. São as ordens do mestre. Termina aqui o conto de horror de hoje. Gostou? Quer ver mais? Então coloca aqui na área de comentários o que você achou da história, deixa logo o seu joinha e por favor compartilhe esse e os outros vídeos. Aliás, compartilhe logo a playlist inteira e vamos chamar mais gente para relembrar esses quadrinhos feitos aqui no Brasil com tanto esmero, né, com tanta criatividade e com a qualidade que não deixa nada a desejar aos quadrinhos de terror feitos em outros lugares aí do mundo. Então se você realmente puder fazer isso, me ajuda nessa missão aí de compartilhar e trazer mais gente para conhecer os mestres do terror aqui no canal Gico HQ. Essa semana eu tô de volta, a gente tem quadro de lançamento, 1 ou 2 vídeos de lançamento. No sábado tem uma aula de desenho bem legal que vocês estão pedindo. Aliás, dessa vez não é de desenho, é de colorização. Eu vou tentar, tá? Como sempre, todo mundo, eu sempre falo, minha vida é corrida demais, mas eu já estou programando uma aula onde eu vou colorir aquela página que eu refiz na aula passada, a página de quadrinhos de super-heróis na pegada anos 90. Então eu vou usar aqui as técnicas de colorização que eu utilizo. Eu não sou colorista, tá? Já deixo isso desde já aqui. Eu não sou colorista, eu uso as técnicas que eu mesmo desenvolvi para pintar os meus quadrinhos. Então é um vídeo voltado assim para iniciantes, tá bom? Então vai ser nesse sábado a aula de colorização de quadrinhos, né, de super-heróis. E no domingo a gente tem outro mini documentário no Museu dos Quadrinhos, dessa vez falando do Ron. É um personagem, para quem se você não está acostumado, né, ao Marvel dos anos 70, no final dos anos 70 surge esse quadrinho do Bill Mantlo e do Saul Buscema chamado Ron, o Cavaleiro do Espaço, que era
por incrível que pareça, baseado num brinquedo muito feio. Então eu vou contar para vocês a história de como esse brinquedo feioso se transformou numa série de ficção científica e terror da Marvel, e de super-heróis, por que não, né? De muito sucesso, e a galera adorava. Eu era fã número 1 do Ron, até hoje gosto muito das histórias dele. Isso vai ser no domingo, nos outros quadrinhos. Vou ficando por aqui, quer me seguir nas redes sociais, tem um monte de link aqui. Quer ler os meus quadrinhos autorais, você pode ler aqui no site do Salomão Ventura, gratuitamente. Fica à vontade, se quiser comprar alguma coisa física, tem também uma lojinha por lá. E o meu convite para você vir desenhar aqui, ó, no curso Desenhando Heróis, é um curso que te ensina as técnicas para desenhar nesse estilo Marvel, DC, mesmo para você, inclusive, principalmente para você que é iniciante no desenho. Não precisa ter dom, não fica preocupado, porque a gente começa bem do comecinho mesmo, até chegar na fase de criação de personagens. 15 dias de garantia para você não se apoquentar, não tem erro nenhum, o risco é todo meu. Vem desenhar comigo. Fico por aqui, obrigado pela companhia e a gente se vê em breve aqui no YouTube. Tchau!